ser rígido demais ou dar liberdade para a criança? Oi gente, meu nome é Michele Camargos, eu sou psicóloga e hoje eu vou falar sobre duas formas de educar muito utilizadas pelos adultos, que é a permissividade e o autoritarismo. A permissividade é quando o adulto ele permite que a criança faça o que ela quiser, né? Então muitas vezes a criança se sente até perdida diante de tantas escolhas. Muitas vezes os pais agem assim, ou porque não tem muito tempo com a criança, né? Então ele utiliza o pouco tempo que tem, dando liberdade demais, ele quer suprir a ausência sendo permissivo, ou então porque ele não consegue agir de forma firme, ele não consegue fazer valer sua palavra e acaba dando liberdade demais, que é a forma que ele encontra mais fácil de lidar com a criança, né? Porque impor limite, fazer valer a palavra é algo bem desafiante, que você tem muito trabalho. E tem alguns adultos que preferem abrir mão disso. E existem também aqueles adultos que acham mais saudável deixar a criança livre. É bom a gente refletir sobre isso, sobre quais as consequências negativas dessa permissividade. Primeiro, a criança ela não vai ter noção do que é certo e o que é errado, né? Você não vai desenvolver na criança o senso de responsabilidade. Ela não vai saber qual a responsabilidade de seus próprios atos, não vai saber as consequências negativas de um mau comportamento, por exemplo. Outra coisa que é muito importante a gente observar é que o mundo não é permissivo. Então, uma criança que ela não é acostumada com regras dentro de casa, possivelmente ela vai se frustrar com muito mais facilidade quando ela perceber que em outros lugares não é dessa forma. Outra forma muito utilizada também pelos adultos, que é oposta à permissividade, é o autoritarismo. O autoritarismo é quando o adulto ele é rígido demais, ele não dá escolha nenhuma para a criança. Então é como se só ele tivesse o poder e a criança deve apenas obedecer. Ele quer que a criança seja exatamente do jeito que ele acredita ser certo, então ele não vai olhar para os sentimentos da criança, não vai olhar por que está por trás daquele comportamento, ele simplesmente quer obediência. É interessante frisar que autoritarismo é diferente de autoridade. E outra diferença é que obediência é diferente de respeito. Vou tratar sobre isso mais detalhadamente em outro vídeo. E quando a criança não obedece, esse adulto que age de forma autoritária, ele vai utilizar recursos como punição, vai bater, vai pôr de castigo, faz chantagem, utiliza a privação e a recompensa, né? Que é, se você fizer isso, você vai ganhar aquilo, se não fizer, não vai ganhar. E as consequências negativas dessa forma autoritária de lidar com a criança ou a criança vai aprender e vai repetir essa forma de atuar, né, no mundo. Ela acredita que a forma que ela pode lidar com os problemas é sendo mais agressivo, mais autoritário. Então a gente percebe até crianças que brincam com os bonecos de forma mais agressiva e autoritária, crianças que brincam na escola com os coleguinhas dessa forma. Então essa criança ela vai crescer e vai se tornar um adulto que vai agir dessa forma diante dos problemas e com os filhos, e assim vai de geração para geração, né? Outra coisa que acontece muito é você nutrir um medo na criança. Por quê? Ela pode até te obedecer, mas ela não obedece simplesmente porque ela entendeu a lição ou porque ela está sendo educada, mas ela obedece por medo. Ela tem medo de apanhar, ela não quer ir para o castigo, então ela cessa aquele comportamento momentaneamente. E o problema de nutrir esse medo dentro da criança é que ela pode crescer tendo medo de se expressar, medo de expressar seus sentimentos, acreditar que ela é uma pessoa ruim, que ela merece aquela punição, então vai existir uma baixa autoestima, vai ser aquela pessoa que tem medo de lidar com pessoas que estão em algum suposto poder, como chefes, professores, ela não vai ter facilidade nessa relação. E outra coisa que acontece, geralmente quando a criança tem um temperamento mais forte, é a rebeldia. A criança ela não aceita ser educada de uma forma imposta, então ela vai agir exatamente de forma oposta. Ela vai fazer o contrário do que o adulto está mandando. Existem pessoas que agem sempre de forma autoritária e outras que agem sempre de forma permissiva. Mas também existem demais aquelas pessoas que agem das duas formas,
as pessoas que caminham de um extremo para o outro. Você já viu aquelas pessoas que gostam muito de negar, né? Falar não para a criança o tempo todo, mostrar rigidez, mas chega um momento que o coração amolece, fica com dó da criança e acaba permitindo que ela faça algo que antes ele tinha negado. Então, essa forma de agir faz com que a criança perca a confiança, né, no adulto. Ela não consegue confiar em alguém que cada hora fala uma coisa. Então, gente, diante dessa reflexão, dessas duas formas extremas de agir, muito utilizada pelos adultos, eu quero deixar uma questão. Então, se eu não posso dar liberdade demais para a criança, que existe consequência negativa, se eu não posso punir, não posso ser rígido demais, como agir? Será que existe um meio termo? Existe uma forma mais equilibrada de educar as crianças? É sobre exatamente isso que eu vou falar no próximo vídeo. Então, se esse assunto te interessa, se inscreva no canal, aperte no sininho que você vai receber notificação do próximo vídeo sobre esse tema. Muito obrigada e até breve!